Hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios de revisão sobre concentração em mol por litro. Como a maioria do pessoal conseguiu fazer a 1 e a 2, muita gente me perguntou sobre a 3 e sobre a 4, eu vou fazer a correção só da 3 e da 4, ok? A questão número 1 e número 2, a correção está feita lá no Class 1 na forma de apostila. Então lá vocês têm direitinho, passo a passo, como é que se resolve essas questões. Mas como elas são muito parecidas com as questões anteriores, eu creio que a maioria conseguiu fazer sem grandes dificuldades, sem nenhum tipo de problema. A dúvida ficou mesmo na questão 3 e na 4, certo? E, na verdade, eu coloquei a 3 e a 4 de propósito, não tinha nenhum exemplo parecido no caderno. Queria ver quem é que conseguia resolver. Ok? Elas são um pouquinho diferentes das outras que a gente tinha feito. Então, eu vou corrigir, vou explicar, certo? E semana que vem a gente tem avaliação sobre esse assunto, então prestar bastante atenção, ok? A questão número 3, ela quer que a gente calcule o volume. Então, vamos ler o enunciado para tentar entender essa questão. O uso de flúor na água para consumo doméstico é uma das medidas que reúne eficácia e baixo custo na prevenção de cárie dental. Então, a gente coloca flúor na água para prevenir a cárie dental. Quando na concentração 5,0 vezes 10 a menos 5 mol por litro, cuidado, né, potência de 10, notação científica, de íons fluoreto, qual o volume de solução em litros, qual a quantidade de água em litros, que se deve ingerir para consumir uma massa de 2,85 miligramas de íons fluoreto, dado flúor igual a 19 gramas por mol. Como a gente está trabalhando com íon fluoreto, só com flúor, a massa molecular, na verdade, vai ser a massa atômica. A gente vai usar a massa do flúor na fórmula da concentração em mol por litro, certo? Cuidado com a massa está em miligramas. Nós sabemos que 1 grama a 1000 miligramas, então nós vamos ter que transformar essa miligrama em grama. Para isso a gente vai dividir por 1000. Então vai dar um número bem pequeno, 0,00285 gramas. Quem prefere trabalhar com a notação científica também pode usar 2,85 vezes 10 a menos 3, porque nós estamos dividindo por 1000. Tá? Quem prefere usar número, a maioria prefere transformar em número, 0,00285 gramas. Queremos calcular o volume. A molaridade também ela está em notação científica. O aluno que preferir, ele pode transformar isso aqui em número. 5 vezes 10 a menos 5, expoente negativo, significa que essa vírgula tem que andar 5 casas. Então, a gente vai colocar 0,1, 2, 3, 4 e o 5, que será a quinta casa. Então, nossa vírgula andou 5 casas para frente. 1, 2, 3, 4, 5, vírgula, 0. Isso seria o 5 vezes 10 a menos 5, mol por litro. Mas quem prefere trabalhar com a notação, pode trabalhar com a notação. Vai chegar na mesma resposta de um jeito ou de outro. Fórmula da concentração em mol por litro. Concentração em mol por litro é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução vezes a massa molecular. Então, nós temos a concentração em mol por litro, temos a massa em gramas, que nós transformamos, temos a massa molecular, precisamos calcular o volume. Okay? Então, é só substituir os valores na fórmula. Então, vai ficar 0,00005 igual a 0,00285 dividido por V vezes 19, que é a massa atômica do flúor. Para achar o V, ele está dividindo, então eu vou passar tudo isso aqui para o outro lado multiplicando. Eu vou ficar com 0,00005 vezes V vezes 19 igual a 0,00285. Aí a matemática em criação, vou multiplicar 0,00005 vezes 19, segundo a minha colinha honesta, vai dar 0,00095 vezes o volume, igual a 0,00285. Esse número está multiplicando, a gente passa para o outro lado dividindo. Então, nosso volume será igual a 0,00285 dividido por 0,00095. Matemática, calculadora entra em ação, dividindo, a gente vai obter uma resposta de 3 litros.
Então, nós precisamos ingerir 3 litros de água para obter 2,85 miligramas de flúor, certo? Que ajuda lá na dentição a fortalecer o esmalte do dente e evita que o nosso dente seja cariado, evita a cárie dental, ok? Perguntas, dúvidas? Entrem em contato. Continuando, gente, questão número 4. Uma solução 0,1 mol por litro de hidróxido de um hidróxido alcalino, nós não sabemos qual, lembrando metais alcalinos, sódio, lítio, potássio, bídio, césio e o frâncio, a gente quer descobrir que metal é esse, é preparada dissolvendo-se 0,8 gramas desse hidróxido em 200 ml de água. Então a gente quer saber qual a fórmula do hidróxido. Como nós não temos como calcular a massa molar, né, o mol, nós vamos calcular isso usando a fórmula da molaridade, da concentração mol por litro, porque nós temos a concentração, temos a massa, temos o volume. Determinado esse valor aqui, fica fácil descobrir quem é o metal lá da tabela periódica que forma esse hidróxido alcalino. Lembrando, alcalino vai estar na coluna 1 da tabela periódica, é alguém da coluna 1, ok? Então, nós temos o primeiro passo, que transformar esse ml em litros. Para isso, a gente vai dividir por 1000. 200 dividido por 1000, 0,2 litros. E nós vamos jogar os dados que nós temos na fórmula da concentração em mol por litro. Então, nossa concentração é 0,1, a nossa massa é 0,8, a nossa massa molecular nós não temos e o volume é 0,2. De novo, está dividindo, a gente passa para o outro lado multiplicando. Então, a gente vai ter 0,1 vezes 1 a 1 vezes 0,2 igual a 0,1. 0,1 vezes 0,2, nós vamos ter 0,02 vezes 1 a 1 igual a 0,1. O 0,02 está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, 1 a 1 vai ser igual a 0,8 dividido por 0,02. Calculadora entre ação. E a nossa massa molecular vai ser igual a 40 gramas por mol. Ok? E aí a questão de raciocínio lógico. Tem que dar 40 aqui. Então, para dar 40 aqui, eu vou lá na tabela periódica e vou procurar qual é o metal que somando a massa aqui dá 40. Então, buscando na tabela periódica, a gente vai encontrar o Na. O Na é 23, certo? O O é 16, o H é 1. Nós temos um de cada, né? É M, O, H. Então, somando, não precisa multiplicar, é só somar. 23 mais 16 mais 1, 40 gramas por mol. Então, o nosso mol 1, desculpem, para dar 40 gramas, então, tem que ser o Na. O Na é o único metal alcalino que vai formar esse hidróxido. Como é uma questão de assinalar, a resposta correta, portanto, será a letra B, em que a gente tem o NaOH. Ok? Então, o primeiro passo, a gente calcula a massa molecular, determinamos a massa molecular, é só ir lá na tabela periódica ver qual é o metal alcalino cuja massa se encaixa aqui no somatório para dar 40. Ok? Nada tão difícil assim, né? Até que é facinho. Certo? A gente falta só mais uma questão, então, a número 5. A gente resolve e encerramos a aula. Questão número 5, a última, ok? Nós temos que calcular a concentração comum a partir da concentração mol por litro. Vamos ao enunciado da questão. No exame laboratorial, foi recolhida uma amostra de sangue, sendo o plasma separado dos eritrócitos, ou seja, deles isolado, antes que qualquer modificação fosse feita na concentração de gás carbônico. Sabendo-se que a concentração de CO2, que é o gás carbônico, neste plasma foi de 0,025 mol por litro, calcule essa mesma concentração em gramas por litro. Então, nós temos que transformar mol por litro em grama por litro. A diferença entre uma concentração e outra é só a massa molecular. Se a gente analisar a fórmula da molaridade, massa do soluto dividido pelo mol do soluto vezes o volume da solução. A massa da concentração comum
a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, a única diferença entre as duas fórmulas é a presença da molaridade. Então, quando a gente quer calcular a concentração comum, nós vamos pegar essa molaridade e multiplicar pela massa molecular. Molaridade vezes a massa molecular, e a gente vai obter a concentração comum. Quando eu tenho a concentração comum e quero achar a molaridade, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos pegar a concentração comum e dividir pela massa molecular. Então, passar uma volta multiplicando, passa dividindo. Concentração dividida pela massa molecular. Então, é só usar uma dessas duas fórmulas quando a gente tem uma concentração e quer transformar na outra. Não precisa de massa, não precisa de volume, pode ir direto aqui, certo? Então, nesse número 5, nós vamos usar essa fórmula aqui do C, porque nós temos a molaridade, temos a substância. Então, para usar essa fórmula, nós vamos precisar da massa molecular. Então, a gente vai calcular a massa molecular do dióxido de carbono, do gás carbônico. Vamos precisar da massa do carbono e da massa do oxigênio. Tabela periódica, lembro, nunca muda, eu sempre coloco nos dados para vocês. Massa do carbono é 12, do oxigênio é 16. Nós temos um carbono, 2 oxigênios, vezes 1 vezes 2. E a gente vai ter 12 e 32. Somando 12 mais 32, 44 gramas por mol é a nossa massa molecular. Agora é só jogar na fórmula. C igual a massa molar, a concentração mol por litro vezes a massa molecular. Então, nós vamos multiplicar a concentração pela massa molecular que a gente somou. 0,025 vezes 44. Isso vai dar 1,1 gramas por litro. Facinho, né? Nada tão complicado. Tá, gente? Então, esse é o assunto de hoje, o que eu tinha para explicar para vocês hoje. Se ainda tiverem alguma dúvida, entrem em contato, perguntem, tá? O número do WhatsApp e os horários que eu vou estar à disposição estão nas instruções do Classroom. Por hoje é só correção mesmo. A tarefinha de vocês vai ser estudar para avaliação. Semana que vem a gente vai fazer uma avaliação, uma lista de exercícios aí sim valendo nota, ok? Só sobre isso. Concentração em mol por litro e a relação aqui entre a concentração mol por litro e a concentração comum, certo? Estudem pelos exercícios porque a avaliação vai ser bem parecida, ok? Tchau, gente, e até a próxima!